Fala galera, vamos dar início a mais um módulo nas nossas videoaulas agora a respeito de calorimetria, a nossa calorimetria, o estudo do calor e os seus efeitos, tá ok? Então é o assunto abordado na calorimetria, é o calor. Mas prof, o que é o calor? Bom, o calor ele é uma energia, ele é um tipo de energia, certo? É uma energia que a gente chama de energia em trânsito, em movimento. Movimento, qual é o sentido desse movimento, prof? Naturalmente, de forma natural, ele sempre vai do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. E nos nossos estudos, o calor ele é simbolizado pela letra Q, tranquilo? Beleza? Vamos lá, seguindo adiante. Olha lá, espia só. O calor só se propaga do corpo de menor temperatura para o de maior temperatura em casos particulares em processos forçados, tá? Então, naturalmente, ele sempre vai do de maior para o de menor temperatura. Mas pode ocorrer dele sair do corpo de menor para o de maior temperatura? Claro que pode, mas aí é um processo forçado, não é um processo natural. É o que acontece nos aparelhos de ar-condicionado, nas geladeiras, em equipamentos que trabalham com refrigeração de um modo geral, beleza? Então, naturalmente, o calor sempre vai do de maior para o de menor temperatura. Quando ocorre o contrário, indo do de menor para o de maior temperatura, é um processo forçado, beleza? E outra, só vai ter esse fluxo de calor, só vai ter essa transferência de calor de um corpo para outro se tiver a diferença de temperatura entre eles. Tá? Só vai existir esse fluxo se tiver um corpo de maior e o outro de menor temperatura. Se os dois corpos tiverem a mesma temperatura, não tem fluxo de calor. A gente diz que quando os corpos estão com a mesma temperatura, a gente fala que eles atingiram o equilíbrio térmico, equilibraram as suas temperaturas, igualaram as suas temperaturas. Então, ao atingir o equilíbrio térmico, finaliza o fluxo de calor de um corpo para outro. Unidades de medida do calor. Bom, o calor é uma grandeza, né? Uma grandeza física, pode ser medida. Então, como todas as outras grandezas físicas, têm as suas unidades. Como é energia, como o calor é uma energia, no sistema internacional, a unidade vai ser quem? Vai ser o joule, né? Todo tipo de energia no sistema internacional é medido em joule. Mas nós temos uma unidadezinha usual aqui na calorimetria em especial, que é a caloria. A caloria, como se fosse nos alimentos. Mas não te deixe enganar nas calorias do alimento. Quando vem um anúncio falando que um alimento tem baixas calorias, na verdade ele está falando de baixas quilocalorias, quilocalorias aqui, o cacau, tá ok? Então, quando ele fala que um objeto, que um alimento, por exemplo, tem apenas 2 calorias, na verdade ele está te falando que são apenas 2 quilocalorias. E 1 quilocaloria equivale a 1000 calorias. Ou seja, nessa informação que ele te deu de que um alimento tem apenas 2 calorias, quilocalorias, na verdade são 2000 calorias. Tá? Então, cuidado com essas informações aí, tá? E aí eu tenho a relação entre caloria e joule. Uma caloria são 4,18 joules, beleza? Bom, por se falar de energia de calor sendo energia, nós temos a potência térmica. Como a gente aprendeu lá no nosso primeiro ano, potência é a rapidez com que eu consumo ou transfiro energia, né, para em uma determinada situação. Como a nossa energia em questão aqui é o calor, a nossa potência térmica vai ser a quantidade de calor fornecida em um determinado tempo. Potência é calor dividida pelo tempo. Tranquilo, gente? Só relembrando aqui as unidades, no sistema internacional, o calor é em joule e o tempo em segundos. Tá? Então, a potência, a unidade de potência, acaba sendo joule por segundo, que chama-se de watt. Watt é a unidade de
potência no sistema internacional, ou joule por segundo, tá ok? Aqui nós temos um exemplozinho, uma aplicação. Uma fonte térmica fornece 3.600 joules de calor em 1 minuto para determinada amostra. Calcule a potência em watt. Então, olha só, fica ligado. Se ele pediu para ti em watt, significa que é sistema internacional. Então, todas as grandezas devem ser trabalhadas no sistema internacional. Vamos anotar aqui os dados que ele me forneceu nesse exemplo. Ele me disse que o calor é de 3.600 joules fornecidos em um tempo igual a 1 minuto. Qual é a potência? Bom, pelo que eu percebi, esse tempo não está no sistema internacional, né? Já que a unidade de tempo no sistema internacional é o segundo. Tá? Então é simples. 1 minuto são quantos? 60 segundos. Isso mesmo, 60 segundos, né, meus queridos? Então, 1 minuto igual a 60 segundos. Tudo certinho, todas as unidades no sistema internacional, vamos lá jogar na relação. Potência térmica é o calor fornecido em um determinado tempo. Foram 3.600 joules fornecidos em 60 segundos. Então, a gente pode cortar um zero em cima, cortar um zero embaixo, certo? 360 dividido por 6 vai me dar uma potência de 600 watts, beleza, gente? Então, foram 600 watts de potência dessa fonte aí. Tranquilo? Bem facinho, molezinha. Tranquilo? Vamos lá. Os tipos de calor. Bom, o calor ele pode provocar duas coisas em um corpo. Ele pode provocar variação de temperatura ou mudança de estado físico, tá? Se um corpo recebe calor, ele pode aumentar a sua temperatura. Se o corpo perde calor, ele pode diminuir sua temperatura. Ou então ele pode sofrer mudanças de estado físico. Recebendo calor, pode sofrer o processo da fusão, da vaporização. Quando ele perde calor, ele sofre os processos da condensação ou da solidificação, tá ok? Então, primeiramente, são os dois efeitos que o calor pode provocar: variação de temperatura ou mudança de estado físico. E aí nós temos os tipos de calor para cada efeito sofrido. Quando o corpo sofre apenas variação de temperatura, o calor é chamado de calor sensível. E quando ele sofre a mudança de estado físico, o calor é chamado de calor latente. Tranquilo? Então, variação de temperatura, calor sensível; mudança de estado físico, calor latente. Então, olha só, o que é que eu tenho aqui? Inicialmente eu tenho uma pedra de gelo a menos 20 graus Celsius. Então, claro que ela está no estado sólido, tá? E aí eu vou começar a fornecer calor para essa pedra de gelo, tá certo? Beleza, assim que eu começar a fornecer calor para ela, o que é que tu acha que vai acontecer? Vai primeiro variar a temperatura ou vai logo mudar de estado físico? Bom, para ela mudar o estado físico, para ela começar a passar do estado sólido para o estado líquido, essa pedra de gelo primeiro tem que chegar na temperatura de quanto? De 0 graus Celsius. E é o que eu tenho aqui, ó. Ela saiu de menos 20 para 0. O que aconteceu com ela? Variação de temperatura. Então, logo, o tipo de calor aí vai ser o calor sensível. Tranquilo? Assim que ela atinge o 0 graus Celsius, ela começa o quê? A sofrer a mudança de estado físico. Percebe que agora ela passou do estado sólido para o estado líquido. Então aí quem agiu foi o calor latente. E assim vai indo nas outras mudanças de estado. Da água, para ela começar a passar do estado líquido para o estado de vapor, para o estado gasoso, ela tem que atingir a temperatura de 100 graus Celsius. Então aqui ela passou de 0 para 100, variou a temperatura sem variar o estado físico, então foi calor sensível. A partir do momento que ela atingiu 0 graus Celsius, ela começa a passar para o estado gasoso. Então passou do estado líquido para o estado gasoso, então quem agiu aí foi o calor latente, tá ok? E percebe que durante a mudança de fase, a temperatura se mantém constante, olha só.
Aqui eu tenho gelo a 0 graus Celsius e aqui água no estado líquido a 0 graus Celsius. Durante a mudança de fase, a temperatura se mantém constante. Aqui eu tenho água a 100 graus Celsius e vapor a 100 graus Celsius. Então, na mudança de fase, característica aí, durante a mudança de fase, a temperatura se mantém constante. Tá ok? Beleza. Vamos lá, calor sensível. Vamos lá especificamente falar sobre o calor sensível. Então é aquele que provoca apenas variação de temperatura. Tem uma formulazinha que a gente costuma chamar de Q macete, que é o calor sensível, tá ok? O Q é a quantidade de calor trocada, a quantidade de calor sensível. M é a massa do corpo ou da substância. O Czinho é o calor específico da substância. E o ΔT é a variação de temperatura. Então é o Q macete, tá ok? E esse Czinho aqui, ó, espia só. Esse Czinho, ele é de relevante importância. O calor específico depende das propriedades da substância de que o corpo é constituído. Cada substância tem seu próprio calor específico, tá certo? Então, olha só. Voltando aqui. Calor específico, ele vai determinar o quê? O que é que ele vai te dizer a respeito desse corpo? Se esse cara ele tem que receber uma quantidade muito grande ou uma quantidade muito pequena de calor para sofrer uma certa variação de temperatura. Exemplo prático disso daí no nosso dia a dia. Por exemplo, a frigideira e água. Vamos colocar assim, você vai fritar um ovo, você vai esquentar a panela, você vai esquentar a frigideira. Após alguns segundos, você já não consegue tocar na parte metálica dessa frigideira. Por quê? Porque ela já recebeu uma certa quantidade de calor que foi suficiente para ela esquentar muito. Tá? Significa que o calor específico desse metal é muito baixo. Ele precisa de pouca quantidade de calor para sofrer uma elevada variação de temperatura. Diferente da água. O mesmo tempo que, por exemplo, vamos lá, botar 30 segundos a frigideira e no outro uma panela com água. Durante esses 30 segundos, você não consegue mais tocar no metal da frigideira, porém depois de 30 segundos você consegue ainda colocar sua mão dentro da panela com água e você não sofrer nada. Por quê? Porque a água é uma substância de alto calor específico. Ela precisa de uma quantidade de calor muito grande para sofrer uma determinada variação de temperatura. Tá? Então é a diferença de calor específico. Quem tem baixo calor específico esquenta muito rápido. Quem tem alto calor específico demora para esquentar. E o contrário é verdadeiro também. Se demora para esquentar, demora para esfriar. Se esquenta muito rápido, esfria muito rápido, tá certo? Outra situação de diferença de calor específico é na praia, por exemplo. Durante o dia, a areia da praia está muito quente. E a água, uma temperatura bem legalzinha para a gente tomar um banhozinho lá na praia. A areia tem baixo calor específico e a água, como a gente já falou, tem alto calor específico, tá ok? Então vamos seguindo aqui. Vamos num exemplozinho. O calor específico de uma substância é de 0,5 calorias por grama vezes grau Celsius. Tá? Essa é a unidade usual do calor específico, caloria por grama vezes grau Celsius. O que cada uma dessas coisinhas diz aqui? Bom, caloria é a unidade da energia, é a unidade do calor. Grama, unidade de massa. E grau Celsius, unidade da temperatura. Então, cara, presta muito bem atenção na unidade do calor específico. É ele quem vai determinar as unidades das outras grandezas. Então, caloria por grama vezes grau Celsius. Caloria vem da quantidade de calor, o grama vem da massa e o grau Celsius vem da temperatura. Tranquilo? Seguindo aí. Se a temperatura de 4 gramas dessa substância se eleva de 10 graus Celsius, pode-se afirmar que ela absorveu uma quantidade de calor em calorias de quanto? Tá aqui as nossas opções. Então, em todas essas questões que envolvem
conta, a gente sempre anota os dados aqui. Então, está aqui os dados que ele me forneceu, calor específico, massa e variação de temperatura. Então, como ele está mencionando para a gente uma variação de temperatura, é calor sensível. E calor sensível a gente usa que macete. E aí só substitui, gente, só substitui os valores. A massa vale 4, o calor específico 0,5 e a variação de temperatura vale 10. Então, fazendo a multiplicação entre todos, a gente vai encontrar que a quantidade de calor que esse cara recebeu foi igual a 20 calorias. Bem molezinha, né? Então, se eu identificar que houve apenas variação de temperatura, é calor do tipo sensível. Beleza? E o gabarito letra E. Seguindo, gente, vamos lá. Capacidade térmica de um corpo. Capacidade térmica é a quantidade de calor que deve ser dada a um corpo para este variar a temperatura em 1 grau Celsius. E aí a gente tem duas maneiras da gente calcular essa capacidade térmica, o Czão. Quantidade de calor dividido pela variação de temperatura ou em relação à massa do corpo, em relação ao corpo especificamente. Capacidade térmica igual a massa vezes o calor específico. Exemplozinho aqui. O gráfico a seguir representa o calor absorvido por dois corpos sólidos, Mn, em função da temperatura. A capacidade térmica do corpo M em relação do corpo N vale... Corpo M, tá aqui, vamos anotar aqui. 550 é a quantidade de calor que ele absorveu, então vamos aqui analisar o gráfico, né? Olha só, aqui eu tenho o gráfico do corpo M, tá? Então, o que é que a gente percebe nesse cara aí? Que ele absorveu 550 calorias, tá? E sofreu aqui, ó, absorveu 550 calorias e sofreu uma variação de temperatura de 10 graus Celsius. Então, calculando aqui, capacidade térmica do corpo M fica 550 dividido por 10 e a gente vai encontrar o valor de 55 calorias por grau Celsius. Então, para ele, qual o significado disso daí? Para ele sofrer uma variação de 1 grau Celsius, ele tem que trocar 55 calorias. Para ele aumentar 1 grau Celsius, ele deve receber 55 calorias. Para ele diminuir a temperatura em 1 grau Celsius, ele deve perder 55 calorias. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos lá agora para o corpo N. Para o corpo N, tá? Aqui, vamos lá para os dados do corpo N que eu tirei do gráfico. O corpo N ele absorveu 110 calorias e sofreu uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Olha aqui, ó. O corpo N sofreu, né? Absorveu 110 calorias e sofreu uma variação de 50 graus Celsius. Vamos lá, joguei na relação. Capacidade térmica do corpo N, 110 dividido por 50, cortei os dois zeros e vai dar 2,2. Ele pediu a capacidade térmica do corpo N em relação ao corpo N. Então, você vai pegar a capacidade térmica de M e dividir pela capacidade térmica de N, 55 dividido por 2,2. Beleza, gente? Então, esse aí é o exemplozinho de capacidade térmica. Beleza? Vamos seguindo aqui. Calor latente. O calor latente, como a gente já mencionou, é aquele que provoca o quê? Provoca mudança de fase, mudança de estado físico. Tem a formulazinha que a gente costuma chamar de Kimala, tá ok? Quantidade de calor latente igual a massa vezes o calor latente, ou latência, que alguns costumam chamar, tá ok? Então, a quantidade, Qzão é a quantidade de calor trocado, M é a massa do corpo e L é o calor latente. O calor latente, assim como o calor específico, ele é próprio de cada substância, tá? Então, aí é a observação, é espia. O calor latente depende da natureza da substância de que é feito o corpo, ou do tipo de mudança de fase que está ocorrendo. Tranquilo, gente? Então, depende do corpo o valor
do calor latente. Exemplozinho de aplicação. Inicialmente, em um estado líquido, um corpo com massa igual a 40 gramas é resfriado e alcança, devido ao resfriamento, o estado de fusão. Opa, fusão, mudança de fase, né? Mudança do estado sólido para o estado líquido. Sabendo que a quantidade de calor é de 1.200 calorias, determine o calor latente de fusão desse corpo. Ele quer saber o L, então vamos aqui anotar os dados, ó, a massa de 40 gramas, a quantidade de calor que esse cara recebeu, 1.200 calorias. Qual é o calor latente dessa substância? Como ele me mencionou a mudança de fase, né, e ele me pediu o calor latente, então a gente utiliza aí o Kimala. 1.200 igual a 40 vezes L, 1.200 da quantidade de calor, 40 da massa, certo? O 40 multiplicando, passei dividindo, tirei os zeros, cortei um zero em cima, um zero embaixo, tá? 120 dividido por 4 me encontra o valor de 30 calorias por grama. Beleza, gente? Então fica aqui o nosso primeiro tópico sobre calorimetria, tá? Dá o likezinho no vídeo, curte o canal, ativa o sininho para te receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo. Valeu, galera, bons estudos e até a próxima!